Eu fui atrás de formação para poder efetivamente passar essas informações para as pessoas. Eu tenho que ter um trabalho para ter uma recompensa e geralmente a nossa cabeça funciona dessa maneira. Tanto que o meu propósito hoje, do meu trabalho, é inspirar pessoas e empresas a uma gestão de excelência através do churrasco. Então, usando o churrasco como forma de mostrar que pode ser melhor. Cada empresa vai ter uma dor, então eu tenho que normalmente entender a dor que essa empresa tem para conseguir construir um treinamento personalizado para ela. Estamos no ar novamente com Conexões VIP, vindo interior do Paraná. Podcast que se dedica a trazer dados, atalhos, caminhos, ideias, experiências, especialmente sobre gestão de empresas, gestão de equipes e questões comerciais. Hoje eu trago uma pessoa aqui de Ponta Grossa mesmo, né, que veio do quase 700 quilômetros de distância para falar conosco, falar um pouquinho da experiência profissional dele e de churrascos, né? Mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores, nossos queridos patrocinadores. Invest Smart, Adquire Imóveis, Maple Bear e Casa Cine. E quem gostar do conteúdo, peço desde já que curta, compartilhe, encaminhe esses conteúdos, esses cortes para as pessoas que, de fato, o nosso conteúdo agregue na vida delas, seja desde o negócio a questões profissionais, pessoais, tudo que for. Igor, seja muito bem-vindo. Show de bola. Prazer estar aqui com você. Rodamos ontem 500 quilômetros, corrigindo só ali, de Chapecó, lá no Santa Catarina. Bacana. Igor, conta um pouco aí para nós da tua trajetória de vida, tua trajetória profissional. Maravilha. Eu nasci em Curitiba, família nossa aqui de Ponta Grossa, foi criado aqui em Ponta Grossa. A gente ainda tem uma propriedade rural que está na família, está no meu tio lá ainda, né? Hoje ele comanda a propriedade. A gente cresceu dentro da fazenda, trabalhando com gado, com lavoura, com cavalo, etc. E isso sempre me moveu muito, sempre gostei muito dessa área rural. E então aprendi a domar, aprendemos a plantar, a cultivar e tudo mais. Quando foi na época da faculdade, decidi fazer administração. Me formei em Curitiba até. E terminei a faculdade, voltei para trabalhar na fazenda, continuei um bom tempo lá. E uma coisa que sempre acontecia é que as pessoas, vocês produzem carne de qualidade lá, mas quando vai comprar carne no mercado, acaba não sendo uma carne boa. Acaba caindo na loteria, tem dias que é bom, tem dia que não é bom. Principalmente os amigos cobravam, né? E surgindo essa ideia, meu pai resolveu, vamos abrir um açougue. Isso em 2014. E a gente acabou não conhecia nada do comércio em si, de gestão de comércio como um negócio. E acabou em 2014 fundando aqui em Ponta Grossa, na época, o Da Fazenda. Logo que a gente iniciou o trabalho no Da Fazenda, surgiu a ideia da gente trabalhar com franquias de açougue. Inclusive, o meu irmão Lucas veio junto nesse projeto, a gente desenvolveu esse projeto de franquias de açougues lá em 2014, 2015, que foi o primeiro projeto de franquias de açougue do Brasil. Legal. Por ocasião do destino comercial, econômico e tal, esse projeto acabou não decolando. Paralelo a isso, a gente seguiu com o açougue. E como a gente trabalhava efetivamente com uma carne num padrão de qualidade superior, as pessoas, eu tenho medo de comprar e não saber fazer. Logo surgiu também a demanda de cursos de churrasco. E como a gente tinha um espaço muito legal ali, teve a demanda de eventos empresariais. Então o pessoal ia reunir para lançar um produto, para fazer uma confraternização com os amigos, faziam lá conosco. No começo, os cursos de churrasco, eu fui atrás de formação para poder efetivamente passar essas informações para as pessoas, que o que acontece na churrasqueira é uma reação físico-química, chamada reação de Maillard, ativada pelo calor do fogo. Tá? Então, quando a gente consegue entender o que está acontecendo na churrasqueira, a gente consegue melhorar todas as outras coisas que a gente vai fazer na cozinha. Seja uma panela, seja fritar, seja assar no forno, qualquer alimento. Seja carne, seja legume, seja arroz, seja grãos, enfim, qualquer coisa. E eu sempre levei isso nos meus cursos, essas informações mais técnicas. E no começo foi tudo bem, e dali um pouco eu não estava tão à vontade com isso, porque eu sentia que as pessoas não buscavam esse tipo de informação. Acabavam gostando muito mais da festa, da bagunça, que é o churrasco, que move o churrasco. Inclusive é uma das coisas que eu uso hoje muito nas minhas palestras, nos meus treinamentos. E aquilo foi me desmotivando um pouco. Até que então eu tive uma ideia
durante um evento, de fazer a ligação dos treinamentos corporativos, treinamentos empresariais, com o churrasco. Através do churrasco, os processos do churrasco, eu usar essas metodologias para a gente conseguir passar os recados para as pessoas. Por ocasião do destino veio a pandemia, em final de 2019. Essa minha ideia também foi no final de 2019. Começo de 2020 ali, fechou tudo, ficou tudo em stand-by, eu tive que engavetar esse projeto. Por um lado, foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu não tinha formação, não tinha informação suficiente. Nesse tempo, eu fui atrás de formação, fui atrás de conhecimento para conseguir organizar e colocar esse projeto em prática. E Deus me presenteou com uma família, minha esposa e minha filha hoje já está com 3 anos e meio. Então, mudou muita coisa. Eu tive que me mudar para Chapecó e eu fui startar esse projeto efetivamente lá em Chapecó. Então, agora já está engatinhando, digamos assim, essa criança que a gente está trabalhando, que é trazer treinamentos corporativos, treinamentos de gestão, de liderança, de processos, tudo isso com o churrasco junto. Legal. E hoje, quando você faz esses treinamentos e quando atende as empresas, o que você identifica que são, às vezes, os maiores desafios que a gestão ou mesmo as equipes enfrentam? Sem sombra de dúvida, é relacionamento com as pessoas. Tá? Uhum. Voltando já naquilo que eu falei ali do churrasco ser festa, ser bagunça, ser isso. Uma das primeiras dinâmicas que eu faço é as pessoas trabalhar o mindset delas. Quando fala a palavra churrasco, o que as pessoas pensam? O que elas querem? É cerveja, é festa, é confraternização, é tudo de bom. Quando fala a palavra trabalho, treinamento, caos, problemas, as pessoas tendem a colocar aquilo tudo como uma coisa extremamente ruim. Uhum. E trabalhar esse mindset nas pessoas para elas perceberem isso, perceberem que às vezes tem oportunidades dentro do caos, oportunidades dentro do treinamento que elas não querem, né? É um grande entrave, né? Para a evolução própria delas. Então a gente começa fazendo essas brincadeiras justamente nesse sentido de mostrar para elas que quando ela ouvir a palavra churrasco, ela pode ter a mesma intenção dentro dela quando ela viu uma palavra de treinamento, de trabalho, de caos, de problemas que vai ter na vida dela, né? Ela mudar a forma que ela vai ver aquilo. Legal. Eu acho bem importante isso. Talvez seja até uma certa ingenuidade dizer que as gerações de hoje elas são menos aptas aos desafios. Na verdade, é uma tendência humana, né, você fugir de problemas, né? E eu não lembro o que eu estava lendo ontem, inclusive, se você mantém a mentalidade de que as coisas, elas... Até do podcast que eu gravei ontem, na verdade, e acabei lendo a mesma coisa, inclusive. Se você tem aquela mentalidade de que chegou um ponto na sua vida e as coisas já estão satisfeitas e que não é necessário mais problemas, você está estagnado. Falando em empresas, empresa que não cresce morre, né? Ela atrofia e em algum momento morre, né? Vem a concorrência e domina, né? Então, esse mindset de toda hora mudar, de toda hora se adaptar, é o que eu vejo dentro da minha experiência, que confesso é pequena, né? Que é o que move as pessoas. E é muito difícil também você achar pessoas que tenham um mindset de crescimento, né? E até falando um pouco de dificuldades, eu queria compartilhar uma história que talvez você não saiba. Quando você colocou isso, tem muito aquela questão da recompensa, né? O que eu tenho que ter um trabalho para ter uma recompensa, e geralmente a nossa cabeça funciona dessa maneira. E eu lembro uma vez, a melhor costela que eu comi na minha vida, foi uma costela crua. Tá? E por que foi uma costela crua? Eu fui junto com o teu irmão, a gente foi acampar, só que era um acampamento que a gente teve que abrir mato para chegar até o lugar. E chegando lá, choveu, as barracas tudo molhadas, não conseguimos fazer fogo. Eu lembro que eu tinha um lampião, a querosene, e daí eu quebrei o lampião, consegui usar o querosene ali, o pavio, para secar umas grimpas, e daí a gente conseguiu fazer uma fogueira. E a gente tinha levado uma costela, né, para um acampamento, sem preparo de nada e sem saber fazer costela de chão direito. Isso à noite. E daí a gente chegou lá, ficou fazendo a costela, tudo, com fogo meia boca, eu acho que ela só defumou a costela.
E chegou um determinado horário que a gente tinha que comer, e a gente comeu aquela costela e foi a melhor costela da minha vida. Só que aquela costela talvez tenha sido tão boa, talvez por conta de todos os desafios e todas as superações que a gente teve no transcorrer dessa trilha, né? Sem contar o fato de talvez ter que dormir na chuva, descoberto, e talvez não ter como comer. E essa questão do desafio eu vejo que é muito importante, né? Até para você gerar mais valor para a recompensa que você recebe, né? Ela acaba sendo muito mais prazerosa. E quando a gente pensa assim que... pensando em churrasco, né? Existem formas de fazer churrasco, você vai explicar um pouco mais, mas tem aquele churrasco que você faz para a família, né? Que é sair tudo de uma vez, todo mundo come e acabou, e tem aquele churrasco que é um processo, é uma alquimia de churrasco. E essa relação fast food com essa relação mais, vamos dizer, um pouco gourmetizada, né? De você saborear todo o processo, você vivenciar o processo, são alguns dos pontos que a gente identifica que prejudicam, né, não só os relacionamentos interpessoais, como você comentou, mas às vezes até a própria motivação e os objetivos das pessoas. Então, por exemplo, quando você pensa que eu tenho que saborear o processo, é onde eu aprendo, é onde eu sofro, é onde eu erro, onde eu tenho que aprender com os meus erros, né? E eu ia pedir para você, Igor, comentar um pouquinho do que são essas jornadas do churrasco. Maravilha. Cara, quando você comentou ali a respeito que talvez tenha sido isso que fez aquela costela ter tanto sabor, não foi talvez, foi com certeza foi isso, né? Porque ninguém faz churrasco quando tá triste, ninguém faz churrasco quando o time perdeu, no momento de tristeza, sempre no momento de alegria, né? E passar por isso, superar esses dramas, esses desafios, isso com certeza faz enaltecer a pessoa. Uma coisa que eu até comentei no último treinamento que eu estava dando semana passada ali em Marechal Cândido Rondon, a respeito das pessoas fazerem o churrasco. Perguntei assim para eles, quem já tinha feito churrasco só para eles mesmos? Fazer fogo, comprar uma carne bem boa, fazer todo o ritual que você faria para servir as outras pessoas, servir só para você. E só tinha uma pessoa que tinha feito isso. Uhum. Então eu comentei, experimente fazer isso mais vezes para você. Talvez não só o churrasco, mas uma outra refeição que você faça caprichado. Arruma a mesa. Arruma a mesa, tudo perfeito. Porque no tempo que você vai desprender fazendo, construindo toda aquela operação, você começa a assentar todos os problemas, todas as coisas, começa a se conectar consigo mesmo, se conhecer, esperar o fogo fazer, formar o braseiro, você olhar, agora está na hora de pôr. Então vai gerar conexões entre você e você mesmo, que vai ser muito bacana, né? Eu acho que é uma dinâmica, uma experiência que todo mundo pode passar. E o que esse cara relatou para você de fazer churrasco por ele mesmo? Ainda era uma pessoa que não estava com essa consciência. Ele fez apenas para se alimentar. Uhum. E ele falou, daí agora, quando ele falou isso e ele começou a relembrar os passos e tudo mais, ele falou, Igor, é verdade, isso aconteceu. Isso efetivamente é latente, porque eu pensava em coisas, eu resolvia problemas que às vezes estava na confusão e não conseguia resolver. Uhum. E você consegue se ver e se encontrar nisso, né? Esse final de semana eu tô com aquela churrasqueira padrão americano que ela defuma. E justamente essa jornada, porque eu tenho que começar muito antes. Sim. Né? E daí tem todo um preparo e geralmente eu sozinho. Eu até brinquei com a minha esposa. Poxa, ela vai chegar as visitas aqui, enfim. Eu falei, poxa, se eu não estiver fazendo churrasco num domingo de bermuda e de chinelo, eu não tô sendo eu, né? E eu fiquei lá, comecei, 10 horas para servir a uma. E tinha que controlar o fogo, daí lá para defumar tem que controlar a temperatura e etc. E nessa experiência que você fica ali, você exercita algumas das virtudes, como a paciência, né? Muito mais fácil pegar e jogar tudo na chapa ali, né? E tentar acertar o ponto. E quando eu não tive essa experiência, não me recordo de ter feito um churrasco só para mim. Mas quando eu tô fazendo para os outros, eu vou te dizer que é mais legal ver os outros gostando do churrasco que você fez do que você mesmo comendo o teu próprio churrasco. Pelo menos eu penso dessa maneira, porque a ideia de você servir. Exatamente. Né? E quando a gente fala de liderança e sistemas empresariais, é servir os outros.
sempre, ou seja o cliente, ou seja a tua equipe, né? Então, existem esses processos do churrasco individual que você falou, e o que mais que você identifica dessas dinâmicas? O Cortella, ele tem uma colocação dele que ele fala muito do churrasco, né? Eu já vi esse aí do Cortella. Mas justamente isso que você comentou de servir os outros. Eu, por exemplo, quando eu faço churrasco para os outros, eu não sento comer. Eu sempre estou em pé, acertando ponto, fazendo Queimando a cara, né? Faz parte. E o que eu vejo que acontece muito na liderança? Você conhecer o ponto da carne que o teu colaborador quer, ou às vezes o teu cliente quer, e você conseguir levar isso. Às vezes você vai ter não sei quantos colaboradores abaixo de você, e você conseguir servir cada um de uma forma diferente, levar a informação que você precisa passar para eles de forma diferente. É o trabalho que o churrasqueiro faz. O churrasqueiro, ele é um líder do churrasco, e ele leva essas informações lá para os clientes. A informação, no caso, seria a carne, o ponto da carne, os acompanhamentos, enfim, tudo que rege o churrasco, a pessoa conseguir levar isso para os colaboradores, né? Legal. Igor, como que tá a tua... O que você vê de paralelo entre virtudes, entre responsabilidades, enfim, que existem no servir o churrasco e no servir empresarial? Mário, você é o churrasqueiro da tua vida. A carne que você está servindo para você é a carne que você gosta, no ponto que você gosta? Ou está faltando fogo no teu braseiro? Ou está faltando sal no teu tempero? Então você ter isso claro dentro de você, com certeza vai melhorar o teu churrasco e a tua vida, certo? Uhum. E você trabalhando virtudes e tudo mais, te conecta com você na tua essência. Traz para você coisas que efetivamente você se importa. Como você comentou ali, se eu não estou no domingo fazendo churrasco de bermuda e chinelo, eu não me sinto eu mesmo, tá? Por quê? Porque você tem que se sentir bem consigo mesmo. Quando a gente se arruma, quando a gente coloca uma roupa boa, bonita, esse dia até eu estava fazendo um trabalho voluntário lá com um grupo de autistas. E eu tenho uma menina que falou, nossa, quando eu me coloco, eu fiz esse comentário de se vestir para você mesmo, ela falou, nossa, quando eu coloco um vestido para ir numa festa, eu me sinto poderosa. Daí eu falei, é justamente isso que você tem que pensar. Você não se arruma para os outros, você tem que se arrumar para você se sentir bem. Se você vai se sentir bem com o chinelo, ótimo, obviamente você vai ter ocasiões que não vai poder usar. Sim. Mas se coloque... Mas é aquela ocasião. Aquela ocasião, né? E se force também, né? Porque se você for querer fazer só o que é legal, só o que é gostoso, você não vai crescer, não vai evoluir. Mas enfim, a essência é, você tem que ser poderoso para você mesmo. E você se conectar com as suas virtudes, com certeza vai crescer pessoalmente, primeiramente, e na sequência, pessoalmente. Profissionalmente, troquei. Então, quando se conectando com as suas virtudes, você primeiro cresce pessoalmente e depois profissionalmente, mesmo que você não queira, você vai acabar crescendo. Tá? Igor, o que são os elementos básicos para um bom churrasco? Uma das dinâmicas que a gente começa no treinamento é fazendo justamente essa pergunta. Eu quero 3 coisas básicas para um churrasco. O pessoal viaja, né? Uhum. Mas, enfim, depois que eles falam tudo que pensam, música, cerveja, maionese, às vezes eu treino... Truco. Às vezes eu treino as apresentações com a minha menina, né? E daí eu pergunto para ela, quais são as 3 coisas, Lia, que você mais gosta no churrasco? Pão de alho, maionese e mandioca. Para ela é o que precisa pro churrasco, enfim. Uhum. E depois eu faço uma comparação com as 3 coisas que eu considero essencial no churrasco. A primeira delas é o fogo. É o calor do fogo que está efetivamente assando, grelhando a carne, né? Uhum. A segunda é ter carne. Ter uma carne de qualidade. Sem a matéria-prima você não vai conseguir fazer. E o terceiro que gerencia tudo isso é o churrasqueiro. O churrasqueiro é responsável por as 2 coisas principais primeiras e todo o resto do entorno do churrasco. Existe até uma brincadeira que eu falo. Se eu te convidar para comer a melhor carne do mundo, na melhor churrasqueira, no melhor ambiente, você pode convidar os seus melhores amigos, você vai ir nesse churrasco com uma expectativa alta. Putz, vai ser sensacional. Uhum. A hora que você põe o pé para dentro, o churrasqueiro olha para você e fala.
Porque hoje eu tenho que assar um bendito de um pão de alho, e daí queima, e daí isso aí é ruim, e daí aquele pão de alho você não pode olhar pro lado, que uma vez eu queimei pão de alho, e ele passa o churrasco inteiro reclamando do pão de alho. Como que vai ser essa tua experiência? Legal. Legal não, vai ser horrível. Não, legal, eu digo, a analogia, eu vou colocar um outro elemento aqui na tua fórmula, que é o sal. Sim. Tá? Interpretar esses elementos é interessante, porque, por exemplo, o churrasqueiro tem tudo a ver com a liderança, né? E se você pega um líder que é detrator, que fica reclamando de tudo, isso contamina tudo. O líder pão de alho. E por mais que a carne seja boa, tudo seja bom, o anfitrião não sendo bom, a experiência não é legal. E isso transforma, às vezes, naqueles churrascos que acabam cedo, né? O fogo, puxando um pouco do Portela, é aquilo que aquece, que de fato é o combustível do negócio. Sim. Né? Só pela experiência, às vezes, eu acho muito mega legal acender, assim, ver o braseiro, tudo, né? A carne é matéria-prima, enfim, vamos puxar isso como se fosse o produto no meu negócio. E o sal, cara, eu diria que talvez seja aquela coisa talvez mais delicada e que é muito pessoal. Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. E sal, até ouvi na igreja uma colocação, é o tempero da vida. Sim. Né? Sem sal as coisas ficam sonsas e com muito sal as coisas ficam ruins. E acertar essa dose do sal, ela é fundamental. Não só do sal, dos temperos como modo geral. Muita gente pergunta, qual que é o tempero certo? Não existe um tempero certo. Imagina aquela pessoa que nasceu, cresceu no meio da roça, a avó fazia um tempero com cebola, com alho, com um monte de coisa lá. Ela come, a família dela come aquele churrasco e gosta. Por que eu vou ser louco de chegar e falar, tá errado, tudo isso que você está fazendo não serve e não presta pro churrasco? Não é assim que funciona. Uhum. O tempero que você vai dar e vai colocar depende de como você quer levar isso. Seja na tua relação com os teus funcionários, seja na relação tua própria com você mesmo. E no teu churrasco, obviamente, né? Sim. E quando... antes da gente começar, você comentou algumas coisas sobre pressão e eu quero puxar isso pro tempero ou pro sal. Né? Então, uma relação profissional que às vezes é sonsa, que falta tempero, que às vezes falta cobrança, é uma relação pessoal sonsa e improdutiva. Né? E se, por outro lado, eu também tenho excesso de cobrança, e esse é o grande dilema da liderança, né? Eu já ouvi as pessoas falarem assim, é um eterno bate e assopra, ou se eu pressionar demais ou pressionar de menos, né? Só que quando a gente percebe as equipes, se eu tô gerindo uma equipe, poxa, beleza, o fogo tá quente, a carne tá boa, né? O churrasqueiro tá bacana, todo mundo se engajou, foi. Dá uma semana, se eu não imprimir ritmo, se eu não usar o sal... Não alimentar o fogo. O negócio cai. E toda hora tem que ter. E quando a gente puxa para essa questão de gerencial, entra muito aquela questão do PDCA. Vou ficar fazendo PDCA. Planejar, agir, checar e reavaliar, né? Que é o A do ACT. Então, assim, isso é uma eterna construção. E eu vejo o sal... em determinado momento como isso, né, eu preciso ter essa relação, né? Eu acho que talvez até o fogo dentro do contexto que eu estou falando, mas o sal qual que talvez seja o nível de inteligência emocional, qual é o tanto de abertura que eu dou para a equipe, como eu engajo a equipe, e isso acaba sendo, não deixa de ser o tempero, o segredo do churrasqueiro, né? E o churrasqueiro ele tem que gerir essas 3 ou 4 variáveis: sal, fogo, carne e pessoas. Ponto. A carne é um ciclo sem fim, efetivamente. E além de ele gerir isso na equipe dele, nos convidados que estão na mesa comendo com ele, se servindo com ele, ele tem que gerir isso em si próprio. Saber o quanto ele pode se desafiar, o quanto ele pode crescer, o quanto isso efetivamente... até onde ele pode se aprofundar num relacionamento. Uhum. Quando a gente tem, citar um número, 6
uma equipe com 6 pessoas. Obviamente a relação que você tem com um vai ser diferente do que você tem com o outro. Com um você pode apertar mais, com o outro você tem que apertar menos, você tem que saber a forma de você levar, né? Você vai poder pôr uma pimenta a mais naquele relacionamento ali, porque a pessoa vai aguentar. E a outra, se você pôr, você sabe que ela vai reclamar. Então, é um ciclo eterno e não adianta reclamar. Que, é ruim, é chato. Vai ser assim. No churrasco vai ter o chato que vai pedir a carne mal passada, a carne bem passada, o pão de alho, bem torradinho. Mas não tá certo, não sei o quê. E eu trabalho muito isso nos treinamentos de processos, que se tivesse um processo que seria mais fácil. Mas muitas vezes os processos, as pessoas acabam se engessando dentro de um processo e esquecendo de sentir aquela relação. Por exemplo, numa churrascaria, se você tem um processo de a carne sai o pedido da mesa, vai para a churrasqueira, o churrasqueiro assa e manda para a mesa. Chegou na mesa, o cliente reclamou do ponto. Você tem que voltar essa carne na churrasqueira. Imagine se tem que entrar na fila do processo novamente para ir assar. Vai levar meia hora. Vai levar meia hora para voltar aqui. Então, tem que entender que vai ter que pôr lá, dar o ponto e já mandar para a mesa do cliente e volta. Então, tem que entender esse processo, que não vai seguir ele normal. Vai ter que adaptar ele. E as pessoas se engessam, às vezes, em certos processos e ficam batendo naquilo, né? Vou tratar todo mundo igual. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E, às vezes, pegando o exemplo que você falou, o problema do processo está já na entrada. O pedido não foi anotado direito. E isso gera uma sucessão de erros, né, lá até assar a carne, que dela não vem no ponto, e um baita de um retrabalho e insatisfação do cliente. Pode até ser um erro no processo do pedido, mas às vezes não é. Às vezes o cliente é um cliente que nem eu brinco nas palestras, né? O cliente é um cliente pão de alho. É um cliente que é um chato. Ele vai reclamar. Ele pediu ao ponto, você trouxe efetivamente a carne no ponto, mas para ele aquele ponto não serve. Tem que ser um ponto a mais. É o ponto dele. E vai voltar. E às vezes acontece isso você está servindo isso para os teus colaboradores, ou você está servindo isso para um colega teu de trabalho. Às vezes você está repassando um trabalho para frente ali, para ele, dessa forma. E se ele reclama, você tá reclamando. Você está sendo pão de alho, na verdade, né? Então, tomar cuidado com isso, né? Porque realmente é complicado e é um ciclo eterno que vai continuar. Dificilmente você vai ter uma equipe madura o suficiente para você conseguir tratar todo mundo de forma igual, né? E a maturidade é uma coisa que é difícil de você desenvolver nas pessoas, né? Que envolve uma bagagem pessoal muito grande e o quanto que a pessoa está disposta a querer, de fato, evoluir. Crescer. Né? E crescer dói, né? Exato. Crescer gera desconforto. Né? Gera desconforto, tem coisas que você tem que abrir mão para continuar crescendo. Muitas coisas. Muitas coisas mesmo. E o que você diz, Igor? Você hoje, olhando... Eu te conheço já há um tempo. Olhando você hoje, olhando você antes, né? Tem uma mudança total. Eu tenho 40 anos, acho que você me conhece 35, pelo menos, eu acho. Então, cara... Eu nunca imaginaria você de terno, assim, tudo, né? Essa evolução eu agradeço principalmente a minha esposa. Ela entrou na minha vida, ela me abriu os olhos para certas coisas que eu sabia. Eu sabia que se eu viesse num ambiente desse, eu tinha que usar esse tipo de vestimento. Mas hoje isso faz parte da minha vida. Se eu for no mercado, eu tô procurando me vestir assim. Porque me faz bem, porque eu me sinto bem, não porque os outros vão julgar de mim. Mas, enfim, você ter a maturidade para você conseguir trabalhar isso, ver isso, eu acho que está muito nas virtudes das pessoas. Você se conectar com elas, você trabalhar isso dentro de você, principalmente as virtudes cardeais, né? Justiça, temperança, você se conectar com você mesmo. Uma das dinâmicas que eu faço nos treinamentos é a pessoa se apresentar sem falar sobre família, trabalho e formação profissional. Porque você obriga ela a se apresentar em 60 segundos, né? Você obriga ela a falar quem ela realmente é, o que ela busca, o que ela quer, o que faz bem para ela. E as pessoas não foram desacostumadas a se conectar com isso. Às vezes a gente nem sabe. Nem sabe. E essas virtudes que movem o ser humano. A hora que você se conecta com elas, fica muito mais fácil de você entender todas as porradas que você vai levar e ver que essa porrada vai ser hoje de um jeito, amanhã vai vir de outro, e não se incomodar com isso. E tirar um proveito disso para você efetivamente crescer. E você se tornar uma pessoa melhor. E justamente isso que você falou, você não me imaginava assim. Só que quando você me vê hoje
e eu falando e tudo mais, você vê que não é um personagem. É realmente o Igor que mudou, que tá diferente. Alguns podem dizer que o Igor tá melhor, outros podem dizer que tá pior. O que os outros vão achar, pouco importa. O que importa é que você sente com você mesmo. E eu me sinto bem com isso. E eu quero que as pessoas se sintam bem com isso. Tanto que o meu propósito hoje, do meu trabalho, é inspirar pessoas e empresas a uma gestão de excelência, através do churrasco. Então, usando o churrasco como forma de mostrar que pode ser melhor. Legal. Até um ponto que eu ia... Só para complementar o que você falou, né? O teu processo de mudança, você vai desagradar muitas pessoas. As pessoas vão estar, talvez como eu estivesse acostumado, com aquele Igor. E esse Igor, ele muda e ele vai atender as expectativas dele. E se a gente ficar, às vezes, refém de querer agradar todo mundo, a gente nunca vai... Primeiro que a gente nunca vai agradar todo mundo, né? E todo mundo é muita gente, né? E nunca é muito tempo, né? A gente nunca vai agradar todo mundo. E no final das contas, né? Eu acredito assim, sendo bem pessimista, no final das contas você vai morrer sozinho, né? E nesse caso você nunca se agradou. E fazendo uma reflexão a que ponto que a tua vida valeu a pena, né? Então, e essa questão das virtudes que você falou, das virtudes cardeais, eu vejo como um ponto muito pouco falado. Eu só ouvi uma pessoa falar disso, que foi o Thales Gomes, do G4, lá da Easy Taxi, falar das virtudes cardeais, porque o exercício das virtudes são o que te tornam um humano melhor, né? E esse exercício das virtudes, a gente fala muito de valor, propósito e missão da empresa, né? E daí os valores geralmente são amplos, né? São vários, e qual que é a questão? Poucos casos você vê pessoas falando dos valores da empresa pensando como se fosse uma virtude. E se eu exercito essa virtude na empresa, no relacionamento com clientes, no relacionamento com os colaboradores, né? Você está promovendo de fato valores, você está de fato promovendo ética, você de fato está promovendo responsabilidade, né? Então isso norteia tudo, e os gregos já estavam falando isso há anos atrás, né? E depois de os gregos vieram os romanos, e eu não vou dizer que ele era um gestor, né? Mas ele comandou o ápice do Império Romano, né? Então praticamente a Europa inteira, e ele também era filósofo, que é o Marco Aurélio, que tem um livro lá dele, esqueci o nome, Pensamentos, uma coisa assim. E ele conta relatos, esse livro na verdade é um diário dele, que ele conta relatos sempre pensando nas virtudes, né? E ele exercitava muito a ideia do estoicismo, ele era chamado do general filósofo, né? E exercitava essas virtudes, ele fala muito sobre temperança, né? A pessoa te exigiu algo, né? Isso é engraçado, que eu até pego esse livro como consulta para ler uma coisa aleatória, e de repente você lê aquilo e bate por uma situação que você está. Na hora, né? Na hora. Então ele falou assim, não é porque as pessoas estão querendo mais que necessariamente elas estão indo contra. Isso é um movimento natural de todo mundo, né? Outra frase que eu lembro dele, o que é bom para a colmeia não é... O que é bom para a colmeia é bom para as abelhas, né? Então, se é bom para a equipe, é bom para as pessoas individualmente, mas não necessariamente o que é bom só para uma pessoa é bom para a equipe. E trabalha muito essa questão da coletividade. Então, essa questão das virtudes, ela é um baita de um norte, sem muita teoria, né? Para como melhorar não só a si mesmo, e você precisa ter esse processo de autoconhecimento para poder exalar e transmitir isso, né? Liderança, exemplo, arrasta, né? Para conseguir gerir melhor as situações. E daí te pergunto até, Igor, das suas vivências, o que você vê dentro das virtudes, falando mais de negócios mesmo, quando conversa com as equipes, faz os treinamentos, quais dessas virtudes mais precisam ser trabalhadas? Mário, antes de eu te responder, um contraponto que você falou ali das empresas ter valores, missão, visão e tudo mais. No início de uma empresa, a missão, valores e tudo mais é do dono da empresa.
Quando ela começa a crescer, acaba talvez se Diluindo. diluindo e tal, e se o dono não tiver um pulso firme, não tiver uma forma efetiva de passar isso... Uma cultura uma bem cultura, que está muito nó, né? Cultura empresarial, cultura organizacional, fazem testes, fazem medições disso, né? E como que passa isso para os funcionários? Você tem que passar isso no momento que o cara chegou. Como é que funciona o churrasco? Eu, quando chega alguém diferente no meu churrasco, eu já falo, ó, aqui tá minha churrasqueira, estão meus espetos, o meu fogo, não meta a mão nos espetos, não ponha um pedaço de carvão ou bituca de cigarro no meu fogo, porque eu não gosto. E a pessoa vai respeitar, ele entendeu que aquilo ali é a cultura, como funciona o meu churrasco. E muitas empresas, às vezes, largam o cara lá e ele que se vira. E ele acaba pegando, em vez de pegar a cultura, pega justamente a reclamação que tem sobre a cultura. E acaba gerando sempre um burburinho, alguma coisa assim, né? Mas respondendo a tua pergunta, das vivências, das ferramentas que eu já vi, que eu já desenvolvi, que eu já estudei, e as ferramentas estão muito ligadas a justamente ferramentas que a gente tem na vida nossa. Uma das dinâmicas que a gente fazia quando era curso só de churrasco era a respeito da chaira. Para que serve a chaira de passar a faca assim? Muita gente acha erradamente que a chaira serve para afiar a faca. Não serve. A chaira serve para assentar o fio da faca. Então a pessoa está usando a ferramenta da forma errada e, obviamente, ela não vai ter um resultado correto. E isso acontece muito em ferramentas que a gente tem no nosso dia a dia. Seja uma ferramenta física, como a chaira, ou uma ferramenta técnica, como um estudo, por exemplo, temperamentos. Falou dos gregos ali. Então, os temperamentos estão na humanidade desde a época dos gregos. Então, e hoje evoluíram para... perfil comportamental, né? Mas os temperamentos começam com sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. E aí se divide em 4, justamente básico e simples de como você reage a uma ação que acontece com você. Você reage na hora ou você demora para reagir? É um quadrante, de cima ou de baixo, certo? E quando você reage, você lembra fácil ou passa ou fica remoendo aquilo por um bom tempo. Então se dividiu em 4 ali. Então isso que basicamente funciona os temperamentos dessa forma. E o meu temperamento, eu reajo instantaneamente às coisas e eu fico remoendo. Então se eu estou no trânsito, por exemplo, o trânsito é um exemplo muito bacana para você se conhecer e ver como você reage às emoções. E você vai reagir nisso tanto no trânsito como em qualquer outra coisa. Se uma pessoa te dá uma fechada ou dá uma freada, você xinga ele e passa 3 quadras... Porque aquele cara lá me fechou e se não tivesse fechado, fica remoendo aquilo. Ou você xinga ali, na primeira quadra já passou. Ou você leva 3 quadras para lembrar daquilo e quando lembra fica remoendo. Ou não, é mais uma fechada na minha vida e segue o baile. Então a partir disso, essa é uma ferramenta essencial que eu acho que as pessoas têm que ter para conhecer a si mesmo, primeiramente, e depois para conseguir efetivamente ver como servir os outros, como servir a tua equipe, servir as outras pessoas. Porque daí você vai conseguir levar de uma forma mais assertiva o ponto da carne, a informação correta, como a pessoa precisa receber aquilo, né? E isso é um gesto de, efetivamente, servidão, de amor que você vai ter para aquela pessoa, né? E você falou, isso eu chamaria, se for usar um termo mais moderno, de inteligência emocional. Né? Perfeitamente. Como que eu vou usar inteligência emocional nas relações? Mas como que você vê, por exemplo, a questão de comunicação? Você deu o exemplo também de, pensando na cultura da empresa, já na entrada eu tenho que deixar muito claro o que pode e o que não pode, que muitas vezes é deixado de lado, né? Mas eu vejo que comunicação envolve várias coisas, não é só o que eu falo. Mas é a forma que interpretam as coisas que eu falo, e a forma que eu gero transparência em relação a alguns dados. Então, não são todas as empresas que deixam, por exemplo, algumas empresas que eu visito, eu reparo, tem um mural já na entrada, às vezes tem valores, propósito, etc., mas tem lá quanto que foi o fechamento do mês, como que está de inadimplência de clientes, tem todos os dados assim para acompanhar. E você coloca todo mundo numa mesma página, você tem, de certo modo, uma comunicação centralizada, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe onde está e aonde que tem que chegar, né? E isso aliado com a visão estratégica, né? E a comunicação ela é bem importante nesse aspecto. E a gente reluta, né? E quando a gente tem essa questão da gestão,
Muitas vezes nós ficamos com a ideia da gestão, e depende de como você se forma, as experiências que você teve, que aquela gestão atrás da mesa. E essa gestão é a gestão que não funciona. Né? E a velocidade de comunicação que você tem que ter... Poxa, está acontecendo um problema numa área lá já há 2 meses, você só sabe depois que explodiu o problema. Você tem um problema de comunicação na empresa. Né? E o que você comenta para mim a respeito disso? Teve um livro que eu estava lendo, até tu comentou, eu fiz um stories, né, que é o Pipeline da Liderança. Ele fala que você pode ter, no máximo, 7 pessoas abaixo de você. Justamente para você conhecer essas pessoas, saber como elas agem, como elas reagem e ter uma conexão efetiva com elas para justamente não acontecer esse tipo de situação, né? Lembrando aqui da tua passagem lá com a costela que vocês não conseguiram assar, cara. Às vezes acontece isso, estourou um problema lá na frente. A adaptabilidade que vai ter que ter é muito grande, né? E você ter visto isso antes e ter desossado a costela e feito ela mais fina, tentar fazer na grelha, fazer de uma forma mais fácil, é só a vivência tua do dia a dia, de tempos, que vai te levar a ter essa experiência, né? Eu vejo que não existe, e hoje em dia as pessoas buscam muito fórmulas mágicas, né? E a internet vende muito isso, né? Compre isso aqui e emagreça em X dias. Compre isso aqui e aprenda isso. E as pessoas acabam adquirindo isso e projetando isso na vida dela, seja pessoal ou profissionalmente, que eu vou fazer assim e vou gerenciar perfeitamente só por causa que eu vou fazer um curso X. Se você não aplicar aquele curso na tua vida, aquela dinâmica, aquelas ferramentas, não vai evoluir. Então vai crescer. Então é um trabalho de construção diário. É um trabalho de construção que você vai levar tempo. Seja você pessoalmente ou seja você como líder da tua equipe. Você não vai conseguir liderar e saber tudo comprando um curso. Sim. E Igor, que tipo de dinâmica que você usa nesses treinamentos que você dá? Você comentou já algumas, né? Eu sempre abro o curso, até quando tu comentou ali, é tão bom ficar vendo fogo, ficar ali admirando. Por quê? O ser humano, a humanidade, ela cresceu e se desenvolveu na volta do fogo. Então a gente trazia antigamente animais para dentro do fogo, para dentro da tribo, queimava aquela carne ali, assava aquela carne, se alimentava, e na volta do fogo a humanidade fez os planos de evolução. Vamos plantar, vamos colher, vamos construir. Então a humanidade cresceu e foi forjada na volta do fogo. Por isso que é tão bom estar ali. E uma das brincadeiras que eu faço logo no início também é: quem tem uma história que já se sentiu enganado quando foi comprar ou consumir carne? Todo mundo tem, porque fui comprar uma picanha, não era picanha, serviu, o garçom chegou à churrascaria com espeto de picanha. Picanha é o corte mais falsificado do Brasil inteiro, né? Uhum. E não era picanha, era dura. Então sempre tem uma história. E por que as pessoas são enganadas? O que falta para elas não serem enganadas? O que elas têm que ter para não ser enganadas? Conhecimento? Conhecimento. E como que você adquire conhecimento? Estudando, indo atrás e tudo mais. Daí eu sigo ali dando mais uma brincada. E daí eu entro já com vamos falar sobre churrasco. Quem aqui sabe abrir o saco de carvão pela cordinha para começar o churrasco? Muito poucas pessoas sabem abrir. Eu falo, quem quer vir aqui abrir o saco de carvão? Muita pouca gente levanta da cadeira e vem abrir. E eu já faço uma colocação. Há 5 minutos atrás, vocês falaram que ter conhecimento era importante para mim. E agora ninguém está se dignando a levantar a bunda da cadeira e vir aqui aprender a abrir o saco de carvão. Não é só no churrasco, é em tudo na vida. Então, quando você tiver uma oportunidade de aprender, de estar iniciativa. Tá com alguém que sabe mais do que você. Putz, eu fiquei indignado um dia que eu estava perdendo um tempo ali no ócio, vendo um advogado como ganhar hora extra, processar a empresa por treinamento, por hora de treinamento. Falei, cara, você tinha que dar graças a Deus da empresa tá dando um treinamento para você. Mas a mentalidade é essa, de vai dar um treinamento se tu não tiver hora extra. Outra coisa que já sempre me deixou indignado. Você tá pagando pra pessoa aprender, né? Exatamente. Me deixa indignado. E daí não querem te processar por isso. Me deixa indignado, cara. É reunião que tem que ter café. Vai ter café, que se não tiver café eu não vou. Você vai lá pra quê? Pra aprender, pra fazer negócio ou pra ficar tomando café? Eu brinco, às vezes parece um bando de zumbi na volta daquela mesa e só querem estar lá pra comer aquelas coxinha fria, pão de queijo frio, e se não tiver aquilo não vão.
Então, é esse tipo de evolução, de pensamento que a pessoa tem que mudar na cabeça dela, né? Uhum. Legal. E tem mais alguma dinâmica que você faça assim? Tem. Eu não dependo de efetivamente ter o churrasco para poder fazer o treinamento. Porque daí o que eu faço? Eu faço a ancoragem dos pontos que a gente trabalha, tá? Seja gestão, liderança, comportamental, etc. A pessoa, quando chegar em casa no final de semana, ela vai fazer o churrasco dela e ela vai lembrar de tudo que a gente falou, de tudo que a gente ancorou. Quando tem o churrasco depois, a gente já cristaliza tudo ali no final, tá? Então a gente faz essa brincadeira com o carvão, eu faço brincadeira da Chaira, como usar a ferramenta certa, explico o funcionamento da Chaira. Normalmente tem alguma ferramenta em equipes que tem um manuseio de alguma ferramenta específica. Eu já trabalhei em fábricas que tinha uma máquina que costurava o saco de ração e o pessoal deixava a máquina suja. Então quem entrava no próximo ciclo, a máquina tinha que limpar a máquina para começar a usar. Então deixar a máquina limpa facilita, né? Tem a dinâmica com os cortes que a gente pode trabalhar, mostrar os diferentes tipos de cortes, tá? Essa dinâmica de apresentação que eu comentei contigo ali, de se apresentar. Tem uma outra dinâmica que eu faço da pessoa... Tem um site que você manda um e-mail pro teu eu do futuro, dizendo... Future Me? Future Me. O que você quer... O que você quer crescer? O que você quer de melhor para você? Quais pontos você quer melhorar? Coloca ali, dali 6 meses você vai receber uma carta tua mesmo, o e-mail teu mesmo. Uhum. E você vai conseguir se avaliar. E depois siga fazendo isso, né? Então, claro, dependendo de cada empresa vai ter uma dor. Então, eu tenho que normalmente entender a dor que essa empresa tem para conseguir construir um treinamento personalizado para ela. Trabalhando dentro dessas dinâmicas ou construindo alguma coisa a mais, diferente disso, a gente consegue fazer, né? E só um ponto, essa dinâmica de apresentação, eu aprendi com vocês lá atrás, né? E claro que hoje eu não uso ela no aspecto pessoal, né? De diga quem que você é fora o que você faz, né? Sim. Até por questão de propósito de trabalho. Mas eu fiz recentemente num evento, tinha parado de fazer, não sei porquê, e daí eu fiz recentemente num evento. Todo mundo ficou, cara, que ideia sensacional que deu e não sei o quê. E era uma dinâmica que a gente usava justamente para gerar networking, né? Exato. A gente trazia essa dinâmica nos cursos de churrasco, no início ali, pedia para as pessoas se apresentar, dizer o nome e com o que trabalha. Porque tava ali confraternizando e o churrasco é isso, né? Efetivamente é isso. E você podia ter o serviço que o cara do teu lado que você não conhecia, que estava ali também fazendo um curso de churrasco, podia precisar. E vocês iam gerar uma conexão dentro de vocês ali. Na época, a casa exigia 10% de comissão, né? Não sei como é que tá funcionando hoje. Mas era uma brincadeira que a gente fazia. Mas, enfim, essa dinâmica de ser de estar no lugar e fazer esse networking, que é o que move o mundo, né? Legal. E, Igor, quando você dá os treinamentos, eu percebo que muita equipe vê treinamento como um ônus, igual você falou ali do advogado. E a gente comentou o quanto que é importante ter autoconhecimento, o quanto é importante crescer e querer aprender e se desenvolver. E a maioria das pessoas não quer e vem o treinamento como um fardo. Eu já sei, acabou. E é muito comum, né? Quando você faz, de fato, tipo, tem uma liderança que te acompanha, te metrifica e tudo mais, você consegue perceber assim, poxa, esse cara tá fazendo errado. Vai lá e estuda isso aqui. Perfeito. Daí volta, me apresenta, enfim. Pelo menos é a forma que eu procuro fazer. E tem pessoas que são totalmente reativas a qualquer tipo de feedback. E você vê a pessoa, assim, escancaradamente fazendo uma coisa errada há um ano, não tendo resultado há anos, e não precisa de treinamento. Como que vocês quebram essa barreira? Isso é uma coisa que efetivamente acontece... É raro, mas acontece muito, né? Você estava falando ali, eu lembrei de uma situação. A gente foi contratado para fazer um treinamento para uma empresa. Eu sempre... O que eu quero? Eu quero primeiro conhecer o dia a dia, entender como funciona, como é o funcionamento daquela empresa,
para conseguir ser muito mais assertivo no que eu vou passar no meu treinamento. E segundo, passar uma forma que o meu contratante consiga mensurar e controlar o que eu vou apresentar para a empresa dele. Ah, você quer que faça X, Y, Z. Então, ó, eu vou levar o treinamento dessa forma. Nesse caso aqui eu vou estar abordando o X, nesse aqui o Y e nesse aqui o Z. Então, você vai poder mensurar o que eu estou entregando. Porque eu podia chegar lá, fazer um treinamento, mudar a cabeça da tua equipe toda, no dia seguinte todo mundo pede a conta. Funcionou meu treinamento? Não. Porque eu fui contratado? Não, mas efetivamente eu fiz um treinamento. Então, ter essa consciência é muito importante para quem trabalha com as pessoas. E o que tu falou ali de, eu não aceito feedback, não quero. Teve um caso de uma pessoa que não ia em treinamento. Ele era um excelente profissional, mas ela não ia, se negava a ir. E era um treinamento de normas técnicas de segurança. E daí eu combinei com a gestora. Falei, ó, você vai vender para ele que é um curso de churrasco, não é um treinamento. E efetivamente essa pessoa foi. Porque daí não envolve trabalho. Não envolve trabalho, era uma coisa que ela gostaria. E eu cheguei lá e brinquei, né? Aquela brincadeira lá da quem já foi enganado e tal. Eu falei, agora vocês foram enganados. Porque além do curso churrasco, obviamente, a gente vai falar sobre churrasco, mas vai falar sobre coisas técnicas. E essa pessoa, especificamente, ela tinha uma birra com o superior dela para usar uma luva de aço, de proteção. E ela não queria. Tinha que ficar chamando atenção. Eu disse, cara, eu não aguento mais chamar a atenção dele, Igor. Eu falei, tá bom. E eu cheguei para essa pessoa, que é a mesma que não queria ir no treinamento, falei, fulano, quando a gente tá falando, tá sempre tomando água, né? Eu falei, cada vez que eu tomar água, o senhor vai me interromper e vai falar para mim. Água, certo? Certo. Cada vez que o senhor falar água, faz um apontamento aí que eu vou lhe dar R$50 por cada vez que o senhor falar. E fui fazendo o treinamento. Chegou no final, lá eu tinha falado, sei lá, umas 20 vezes ele tinha falado água. Falei, tá bom. O senhor gostou de ficar me chamando a atenção? Daí ele falou, não foi bom, porque eu não pude prestar atenção em certas coisas, tinha que ficar prestando atenção nisso. Falei, então de hoje em diante eu não quero que nunca mais tenha que ficar chamando a atenção do senhor para pôr a porcaria da luva. Porque é chato ter que chamar atenção. O gestor queria que eu falasse para ele, coloque a luva. Só que o gestor que está lá, todo dia, fala já tá ele sacudo, não obedece, né? tá sacudo. Então se eu não mudar a abordagem de como chegar nessa pessoa, não ia ter resultado nenhum. Então é justamente ter essa leitura de você conseguir levar o treinamento, a informação e cativar as pessoas com isso, né? Sim. E você... Poxa, tô até pensando tópicos aqui, porque a gente vê muito disso, né? Eu tô tentando não trazer coisas pessoais, assim, para pôr na mesa, sabe? Mas, quando você faz essa conversa com os gestores... eles que já chegam com a demanda para você? Como que funciona? Mário, é bem engraçado, porque muitas vezes eles... quero um treinamento. E eles não entendem muito o que eles querem. E é uma coisa que eu também estou tendo que me desenvolver, de conseguir tirar essa informação deles. Mostrar o que eu preciso de informação deles para colocar ela dentro do treinamento. Até eu fiz um treinamento há um mês e meio aqui em Ponta Grossa. Combinou 2 treinamentos com a equipe do pessoal. Eu pedi algumas informações, o gestor me passou ali e tal, ficou meio assim. Ele veio no primeiro treinamento, ele estava junto. Funcionou, tal, dentro do que a gente tinha programado. No final chegou, cara, agora eu entendi as informações que você queria e o porquê que você queria. E faltou, obviamente, uma experiência minha de espremer ele e pedir isso de uma forma mais enfática. No dia seguinte a gente sentou, estruturou melhor esse treinamento, a forma, o que é abordado e que jeito, para conseguir ser assertivo com a equipe dele. Obviamente, quando a gente vai fazer uma palestra, um treinamento para uma equipe muito grande, você vai dar um tiro de canhão. Quando a gente está trabalhando mais especificamente, ou até numa mentoria direta com a pessoa ali, você consegue ser e colocar o dedo lá na ferida específica delas, né? Então, essa construção depende muito mais da gente, como treinador, entender essa demanda, construir isso, entender essa dor para conseguir levar ao resultado que a empresa quer, né? Uhum. E você pode comentar um pouquinho, respeitando aí sigilo de cliente, tudo o que precisava ser resolvido e como que ficou o impacto disso depois do treinamento? Claro. Quando a gente trabalhava com o açougue ali, né, as pessoas às vezes me perguntavam, mas nesse caso assim, quem quer? Eu falo, eu não trabalho com nomes, trabalho com cortes de carne, mas obviamente temos que preservar.
nessa sequência ali, era a gente entender efetivamente a operação, as dores que tinha na operação, os gargalos que estavam na operação ali, de uma forma como o funcionário sentia, como o funcionário era tratado era uma equipe de suporte, como o funcionário estava tendo aquela dor, estava sentindo aquilo, para eu conseguir levar isso dentro da conversa sobre o churrasco, para amarrar isso de uma forma que ele se sentisse pertencente àquele processo. E não que fosse só uma coisa a mais, que ele está falando aqui desse jeito, para lá ou para cá. Então, quando eu consegui extrair essas informações dele e entender o funcionamento do negócio, do funcionário, entender a dor exatamente que ele estava sentindo, como ele trabalhava, e o resultado para frente disso, né? Que às vezes eles deixavam, não abordavam aquilo de uma forma correta. Então, e por que eles faziam isso? O que era o desgaste daquilo? Então, mostrar para eles que não dá para deixar o pão de alho rodando sem efetivamente você servir ele bem servido. Senão depois vai voltar para você mesmo esse pão de alho, né? Uhum. Então, esse outro cliente também agora que eu fiz semana passada em Marechal Rondon também tinha uma demanda específica da liderança saber delegar, tá? E a reclamação deles era essa, que às vezes chegava meio travado e tal. E quando eu falei com o gestor não tinha essa dificuldade no seu íntimo. Para ele delegava bem. Então você tem que trabalhar isso, mostrar isso de uma forma que as pessoas... Mais lúdica, né? Mais lúdica para ele entender e também, como você falou, não se ofender. Não levar aquilo pro lado pessoal, né? Entender que aquilo é algo que vai fazer crescer, que vai doer, que vai mexer, mas levar de uma forma. E foi bem bacana, porque o pessoal lá conseguiram, se sentiram à vontade para reclamar para esse gestor sobre essa situação específica. O gestor reconheceu, entendeu aquilo da delegação, né? De como delegar, da forma correta de delegar, e ali fizeram um acordo de como ia mudar aquela situação para eles levarem aquilo para frente, né? Legal. Igor, já encerrando aqui, você tem alguma mensagem final, assim, alguma dica, alguma coisa que possa ser implementada no dia a dia da gestão, aproveitando o que é o teu pivô, né? Para conseguir ser lúdico, né? E fazer correções de maneira mais lúdica. Foi um pouco incisiva a questão do copo d'água ali, né? Mas para trazer isso, porque tem vezes que a gente sabe, você tem que ficar toda hora falando. A gente já trabalhou muito isso aqui durante a nossa conversa, né? Até comentei, fórmula mágica não existe. E é uma das brincadeiras que eu faço, né? No final lá, eu brinco com relação a vender uma fórmula mágica para as pessoas, e que não tem jeito. A fórmula mágica vai funcionar nesse segundo agora, no segundo seguinte não vai ter mais fórmula mágica. Mas só para ser mais específico na pergunta. Quando você teve essa ideia do copo d'água, a pessoa reclamou para você. Sim. Né? Daí, você ficou pensando lá, como que eu vou fazer isso? Né? E daí você chegou na ideia do copo d'água. Né? Eu queria pedir para você explicar um pouco como que você desenvolveu o raciocínio para, de alguma forma lúdica, né, conseguir colocar isso. Ou mesmo da pessoa... E isso eu estou colocando como às vezes, um diferencial seu de identificar essas coisas, ter a criatividade para pegar dentro de um contexto teu e dela, encaixar aquilo como um feedback. Exato. Entende? É uma pergunta... Complexa. Bem complexa. Porque, eu estava comentando, não existe uma forma, não tem como eu colocar isso para você. Mas, efetivamente, ele cai naquilo que eu te falei. De você... Quando eu vi o tipo da pessoa que era, eu tinha feito uma imersão ali, tinha ficado 2 horas na cozinha com eles, vendo como é que eles trabalhavam, vendo isso. Eu conheci um pouco daquela pessoa, eu consegui ver a forma que seria assertiva dela. Então, se eu tenho uma dica para dar, é aprender a conhecer as pessoas. Uhum. E usar
as qualidades delas, as coisas, os pontos de atenção que ela não tenha, de uma forma que você possa efetivamente levar a mensagem assertivamente, como você perguntou ali, né? E de um dia vai funcionar, no outro talvez não funcione. Esse caso ali funcionou, pode ser que para outros não vá funcionar. Mas enfim, e aprender a sofrer, aprender a ter paciência, porque quando você tem paciência, você não deixa despertar um outro sentimento horrível em você que se chama ira. Uhum. A ira já traz muitas coisas horríveis. A paciência, quando você acalma, respira e mantém isso, você está sob controle. Quando estoura a tua paciência, quando você clama pela paciência, tenha santa paciência, é porque já estourou para a ira e a ira te leva para um caminho que vai ser mais difícil você sair, né? Sim, sim. E, Igor, quero agradecer a tua vinda aí, as palavras, né? Quero agradecer também todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes também. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Adquire Imóveis, a Invest Smart, Maple Bear, Casa Cine, né? E vamos encerrando aqui. Temos que marcar um churrasco aí no próximo. Pena que não deu certo esse daí. Com certeza. Churrasco trouxe a humanidade até aqui e vai continuar fazendo a humanidade evoluir. Legal. Pessoal, valeu. Abração.